Sabemos que Léo Jardim ele tem números interessantes no Flamengo, tá? Então esses números devem ser respeitados. Na minha opinião, Léo Jardim ele é um excelente técnico. A nossa zaga ontem, ela foi muito falha, cara. Nós precisamos de um 10 urgente, um cara para suprir a necessidade do Flamengo e também de um zagueiro no lugar do Léo Ortiz, porque pelo amor de Deus, né? A zaga ontem teve muita falha, cara. Jardim, por favor, coloque o Danilo no lugar do Léo Ortiz na zaga do Mengão, tá? Jardim, como eu falei no início do vídeo, ele tem muitos números interessantes. Perder na ação faz parte. E nós não perdemos, tá? O Vasco, ele apenas foi lá e empatou. Para eles, isso já é um título, tá? Para o Vasco, que não ganha muita coisa há muito tempo nesse Brasil. Mas temos que ser honestos, tá? Ontem o Flamengo relaxou, tá? Após o primeiro gol ali, ele recuou muito, cara. Deixando o Vasco crescer no jogo, né? E ao invés de atacar, ficava só naqueles passezinhos ali, né? Entendeu? Aí nós fomos lá, levamos um gol, o gol de empate. No finalzinho do segundo tempo, o Flamengo deixou, né, aquela falha ali da zaga do Flamengo. O Vasco foi lá, pum, fez o gol, empatou no final, né, nos acréscimos, tá? O jogo com muito cartão já era de ser esperado, né? Pois é um Vasco e Flamengo, um clássico no Rio, já era esperado ter bastante cartão. Tá? Então, na minha opinião, a culpa da perda de ontem não foi do Léo Jardim, apesar dele ter assumido na coletiva ontem, né? Após o jogo a derrota, ele assumiu e foi culpa dele, o Vasco ter não perdido, mas empatado, né? E para o Vasco isso é uma vitória, porque o Vasco chegar a um ponto que chegou, né? Como eles falam, o Vasco é o time da virada, mas é um time que não ganha nada no Brasil, né, cara? Há muito tempo que o Vasco não ganha nada. Então, eu confesso para você, fiquei chateado, tá? Assim que o Flamengo fez o primeiro gol do jogo de ontem, eu comemorei. Postei um stories aí no canal. Depois a galera foi lá me zoar, me chamar de noiado, né? Os vascaínos, né? Porque eu comemorei antes do tempo, né? Os próprios vascaínos ontem, eles estavam cientes da ação que iriam perder para o Flamengo. Tanto é que a própria torcida do Vasco ontem não foi em peso para o Maracanã, pois eles sabiam que seria derrotado pelo nosso time rubro-negro, tá? Eu espero que Jardim no próximo jogo ele repita a escalação de um jogo campeão como o jogo do passado, tá? E vai trocar no final, Jardim, se o time tá ganhando. Eu sei que você quer colocar os caras para rodar no finalzinho, para que eles aqueçam no final do tempo, né? Mas estava 2-0 e depois, após a troca, a substituição, Pedro pro banco, Jorginho, entre outros, o time caiu muito de rendimento, tá? Até o próprio Bruno Henrique ontem não foi lá essas coisas não quando entrou. O Saúl também não foi. O Wallace é muito pior. Então, Jardim, se o time tá vencendo, se fosse 3-0, ainda dava bom, porque seria um milagre o Vasco, né, fazer 3 gols em cima do Flamengo, um atrás do outro, né? Mas 2-0 relaxou muito, cara. O Flamengo deu muito mole no final. Flamengo, toda vez é isso, Flamengo. Você não pode perder desse jeito, cara. Tá? Espero que o Jardim não faça esse tipo de movimento no final do jogo, não. Tá vencendo, os caras estão cansados. Segura um pouquinho mais, só 10 minutinhos mais no jogo, para não fazer besteira, né? Colocaram o Alciano, não fez nada, tá? O Ortiz na zaga tá morto, cara. O Ortiz tá morto. Ortiz, fica no banco um pouco dessa vaga para o Danilo, tá? O Danilo que fez aquele gol no ano passado na Libertadores, né? De cabeça, bonitão, tá? A minha opinião já é... Eu não culpo o Jardim pela perda de ontem, não, cara. Não perda, eu tô falando de perda, né? Porque para o Vasco, empate também foi a derrota, tá? Para eles foi uma vitória, pois para o Vasco, né? 2-0. Para eles, 2-2, quer dizer, para eles já é um título, né? Vasco, né? Empatar com o Flamengo, o Real Madrid da Shopee, como falou a Leila Pereira. Para o Vascaíno, cara, isso já é uma vitória muito grande. Um empate para eles já é a vitória. Para nós é a derrota, para você ver a diferença de clube, né? Então, essa é a minha opinião. Eu não acho que o Jardim foi o culpado pela derrota, pela empate, quer dizer, tá? Contra o Vasco da Gama. E sim, os próprios jogadores que relaxaram ali, tá? Eles relaxaram, nós sabemos que relaxaram, foram soberbos, se sentiram muito confiantes no 2-0, pensando que o Vasco não iria empatar o jogo, tá? Ou até ganhar. Então, qual a sua opinião? De quem foi a culpa, meu amigo, pelo empate de ontem contra o Vasco da Gama? Jogadores
ou do Léo Jardim? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Aproveita, vai aqui no canal, se inscreva, tá? Eu sou o único de Campina Grande que traz para vocês conteúdo do Flamengo, tá? Da cidade de Campina Grande. Que eu saiba, eu sou o único, então apoie o canal, faça parte dessa história. Me segue aqui no YouTube e também lá no TikTok, tá? No TikTok estamos rumo aos 8.000 seguidores, cara. Aqui a gente tá indo ainda para os 2.000. Faça parte dessa história, comenta. Saudações rubro-negras e até o próximo jogo do Mengão com vitória.